Olá! Oi, Malu! Tá boa? Opa! Naira está ágil aqui, vamos começar. E coronavírus! O tema que a gente não para de falar. Olá, e aí, pessoal? E aí, querida, como é que você tá? Tudo certo? E você? Beleza? Tudo bom? Eu tô Beleza. explorando a sala da minha casa hoje, que eu já cansei de ficar no escritório, na cozinha. Eu já fiquei em vários cômodos também. Pior que eu e meu irmão, a gente tá fazendo home office os dois juntos, e aí a gente tem que Aham. ficar em ambientes separados, porque não funciona. Não funciona. Então a Aqui em gente casa tá é a mesma fazendo coisa. rodízio. Mamãe tá corrigindo prova. E aí, eu aqui fazendo um monte de coisa. Aí, na hora que ela vem, eu falo assim: tá querendo enrolar na Eu... correção de prova ali. É, tem que ter rodízio, senão não dá certo. Tem. Senão Você tem que ter a uma rotina, produtividade né? cai. É, tem. Não tem jeito. Mas e aí, ô, Naira? A turma do meu Instagram já me conhece. Vai se apresentando pra eles aqui, depois eu me apresento pra turma do seu Instagram. Beleza. E aí, pessoal? Eu sou a Naira, eu sou advogada. Trabalho com educação, mais especificamente eu sou assessora do deputado Daniel José na Assembleia de São Paulo. E meu trabalho basicamente é fazer pesquisas sobre educação e aí, consequentemente, fazer projetos de lei para a educação do Estado. Uhum. Então, é isso que eu faço, é isso que eu amo fazer, basicamente. Legal. Eu e a Naira temos uma função muito parecida hoje, né? Eu sou coordenadora política do gabinete do deputado Guilherme da Cunha, aqui na Assembleia Legislativa, mas não tenho uma formação no direito. Eu sou servidora pública, eu fiz administração pública. Fui pro outro lado da corda e, e já tenho algum tempo aí de política, né, Naira? É, Gosto muito tenho... da pauta, comecei no Grêmio, apesar de ser muito jovem, eu já estou na política há 10 anos. E eu e a Naira, a gente está enfrentando um desafio esse ano, que é o processo seletivo primeiro, né, do Partido Novo, porque a gente pretende disputar as eleições a vereadora nas nossas cidades. Então, Isso temos um aí. desafio pela frente. E a outra coincidência boa que a gente tem é que somos duas defensoras da pauta da educação. Então, essa live ficou fácil, né, de montar o roteiro, porque nós duas temos esse carinho pela pauta. Eu tenho mãe professora, a Naira está dentro do gabinete de um dos maiores defensores da Minha mãe educação também lá em foi São Paulo. professora. É, mamãe foi professora, não Sim, sabia. Que legal. foi, foi. Não, educação para E mim é tudo nessa vida, assim. Eu tudo, acho que né? educação, eu ouso dizer que a pauta é a área que se a gente conseguir mudar para melhor, vai impactar o país inteiro, assim. Com Não certeza. acho que isso seja uma utopia, assim. Tô tentando fixar aqui o comentário pra gente, o pessoal Ah, para saber o que que responder. é. Mas Legal, eu não tô conseguindo. Ai, fixar comentário, consegui, yes. legal. Então, pode começar, Naira. Me conta quais foram as principais medidas que o governo aí, tanto da prefeitura quanto do estado, tomaram para que impactam a educação diretamente dos nossos alunos. Uhum. Ah, Marcela, particularmente eu tenho gostado bastante das últimas decisões, né, do governo e da prefeitura da cidade de São Paulo. Eles estão trabalhando bem juntos, assim. Eu Aham. tô na parte de educação, principalmente, é o que eu vejo que fez mais sentido as principais medidas que eles tomaram, né? Uhum. Aqui na cidade, no estado todo, as escolas tiveram uma semana de suspensão gradual das aulas. Então, os alunos que já podiam ficar em casa e que para os pais já era viável ter esses alunos em casa assim de uma hora para outra, eles já ficaram. Mas para aquelas famílias que ainda não estavam preparadas para isso, eles Uhum. tiveram mais uma semana de aula para dar tempo de se preparar, ver com quem vai ficar, evitar ficar com os avós em casa, enfim, né? Porque É. estão no grupo de risco, que é um Uhum. problemão. Muitos alunos dependem da merenda que é servida na escola. Então, assim, é uma alimentação que já era certa e aí do nada não vai ter mais. Então, foi um período importante para os pais se prepararem até para isso, né? E Uhum. outro ponto muito legal também é que nessa uma semana os alunos receberam várias indicações de prevenção contra o coronavírus, né? Toda Uhum. a higienização e tudo mais, eu acho que isso foi muito importante para eles levarem isso para casa, levarem essas informações para os pais, Uhum. né? Então eu achei isso assim muito muito positivo. E aí depois que passou essa primeira semana de suspensão gradual, aí realmente todas as escolas já encerraram os trabalhos. Uhum. E aí, assim, aqui em Minas, o governador está numa linha um pouco mais diferente, um pouco diferente do, Uhum.
do governador João Dória e do prefeito, né, Bruno Covas, seguindo uma linha um pouco mais branda, assim, digamos. E a gente só teve o decreto de quarentena muito recentemente, né? Domingo agora. Então a semana passada toda foi um pouco confusa, muita gente ainda na rua, comércio funcionando e as escolas elas estavam de férias de quarta até domingo. E aí, quando chegou domingo, o governador tomou a decisão definitiva de mandar todo mundo para casa. E eu acho que foi a decisão mais acertada, mas Concordo. eu acho que a gente precisa se perguntar até quando essa quarentena vai ser não necessária, mas assim, até quando que ela realmente precisa acontecer. Assim, aqui em Minas eu não sei, acho que em São Paulo também, porque são dois estados que vivem muito do comércio, do pequeno empreendedor, Uhum. né? A gente já está vendo um impacto muito grande entre esses pequenos empreendedores, porque as pessoas elas não vão ter emprego, e aí eu estou vendo o efeito disso em cadeia, e estou falando isso tudo numa live de educação, por quê? Porque justamente, pelas pessoas não terem uma educação formal ou muitos anos de estudo, é que elas acabam ficando reféns desses empregos de mais baixa qualificação mesmo, e vão Sim. ter dificuldade de se reinserir no mercado. Eu falo que o cara da startup que está sendo demitido, o cara da grande indústria, esse cara vai voltar para o mercado, esse cara pode abrir um Vai. negócio Mais depois, ele cedo ou mais tem. tarde ele vai se encaixar de Exato. novo. Ele tem capital, tanto capital social quanto capital de giro para poder investir. Agora, e esse cara que era atendente no balcão de uma pequena padaria, e esse cara que era motorista de ônibus, sabe? Que está sendo Sim. desligado agora, que teve pouco acesso à educação. O que a gente faz com esse cara? O que a gente precisa fazer agora com os nossos alunos que estão sem aula, para que eles não se tornem uma geração também defasada em termos de capacitação e qualidade para entrar no mercado de trabalho, né? O que você acha disso, É. Naira? Não, com certeza. Eu senti que essa foi uma preocupação do secretário de Educação aqui em São Paulo. No primeiro momento, eles estabeleceram que o período que a gente ficasse em quarentena já ia descontar das férias, né? Das férias de abril, depois das férias de julho. Os Mas aí a gente feriados, chegou né, e numa. tudo. Exatamente, tanto para os alunos quanto para os professores. Mas chegou num momento que a gente não sabe mais quando isso vai voltar. E a gente não pode deixar de lado o aprendizado, né? Que já não Uhum. é bom, assim, em relação às instituições privadas. As escolas públicas deixam a desejar, já não é bom, e aí não ter aula já é um problemão, né? Então, o que o governo aqui de São Paulo pensou em fazer? A partir de um aplicativo, os professores vão conseguir Uhum. fazer videoaula e os alunos vão conseguir acompanhar as matérias por esse aplicativo que não consome os dados da internet. Eu achei essa uma Legal, porque ideia esse é um genial, desafio assim, também, né? exato. Uma ideia que eu acho que vai ser super importante para esse momento agora, mas mais do que isso, eu acho que vai ser uma espécie de. No futuro, quando a gente passar por essa quarentena, os alunos vão sentir a necessidade de usar mais tecnologia dentro da sala de aula. E é o Sim. tipo de coisa que já tem que ser implementado para sempre, assim, porque a escola de hoje precisa fazer sentido para o aluno de hoje, né? Uhum. Legal, você trouxe dois pontos que eu acho super legais. O primeiro é que a gente já tem uma educação que não é de qualidade nas escolas públicas. Eu não sei como é que são os índices aí da capital, mas aqui em Belo Horizonte a gente até tem alcançado as metas nos anos iniciais, que é um desafio mais tranquilo mesmo, e nos anos finais a gente Sim. quase bate a meta. Então eu não acho que é um quadro tão grave quando a gente olha o dado de forma superficial, mas quando a gente desce no detalhe, o que a gente encontra? Que as nossas escolas elas têm uma disparidade muito grande. Então, BH tem escolas públicas muito boas, mas ela tem escolas E públicas muito muito ruins. ruins. E aí, nessa média, o IDEB fica bom mesmo. E aí, se a gente Uhum. vai mais a fundo ainda no dado, a gente vê que as escolas que são frutos das PPPs, que a gente já tem aqui, elas são Uhum. muito melhor avaliadas, porque o diretor consegue se concentrar na parte pedagógica, não fica preocupando em, nossa, o estoque de papel higiênico acabou, tem que comprar caneta e tal. Nossa, é um Então, problema essas escolas universal são isso. melhores, total. Só que, assim, quando a gente olha o quanto que custam essas escolas, a gente vê que tem um gasto, e é gasto mesmo. Nesse sentido, não é investimento, porque o dinheiro está sendo desperdiçado, não Tá. está melhorando a Porque dinheiro qualidade dos tem, né? Não alunos, sei os se é o professores mesmo estão em cenário aí. greve. Exato. Uhum. A gente gasta 16 mil e pouco por ano
mais do que a média das mensalidades das escolas particulares de BH, que Particular. estão no topo do IDEB. Então, assim, é um negócio que não faz o menor sentido, porque os professores estão de greve, não dá para entender, porque tem dinheiro, então por que o salário deles não está melhor? E os alunos não estão melhorando o desempenho na rede nos últimos anos. Então, incrementou-se esse gasto, mas sem uma destinação. Imagino que São Paulo vive um contexto parecido, porque é uma cidade que é rica, não está passando dificuldade fiscal. E o segundo ponto que você levantou, que eu gosto também, é como que a gente aproveita essa crise para fazer transições que o momento político talvez nunca nos permitisse, né? Que é essa coisa de colocar a tecnologia na marra. Então, assim, galera, vai ter que ter. Acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade, E aí depois a gente vai ter que acabar incorporando isso, porque é até uma discussão que eu tenho muito com o Thiago, né? Com o Mitrô, ele é outro que gosta muito da pauta de educação. A gente subaproveita a função do professor. Eu fico, assim, indignada de ver que a minha mãe tem que dar a mesma aula 7 vezes na semana, sendo que ela podia dar uma vez só e usar esse tempo das outras 7 para poder fazer questões de prova que iam ser usadas em vestibulares do Brasil todo, montar cursos online que conseguem ganhar escala e que ela vai ganhar um dinheiro por fora disso. Então, a gente aproveita muito pouco a capacidade intelectual do nosso professor, porque ele fica muito limitado. E acho que essa oportunidade do corona... E eu já tô com apelidos já, carinhosos, tá? Com o corona. Essa oportunidade do corona abre muitas portas pra gente ser forçado a usar sistemas. A minha mãe tá aqui, ó, montando aula, dever de casa. E a escola particular, obviamente, né? Já tem toda uma estrutura de sistema anterior. Mas tá aqui montando. Já tem sistema EAD, depois se não vai poder usar muito mais, né? Não, com certeza. E eu acho que pensando não só nos professores, assim, que seria uma nova oportunidade para eles começarem a dar aulas diferenciadas, mas vai fazer muito mais sentido para o aluno também. Porque na minha concepção, a grade curricular de hoje não faz sentido para o aluno de hoje. Não, nenhuma. Nenhuma. Saiu uma pesquisa aqui em São Paulo de um projeto que a Secretaria de Educação lançou, que 91% dos alunos de escola pública, né, da rede estadual, acham que deveria ter uso de tecnologia na sala de aula, dos mais variados modos, sabe? Legal. E assim, e hoje, assim, são poucos os alunos que não têm um celular, são poucos os alunos que não têm acesso à internet. Hoje a gente tem mais celular do que pessoas no mundo, né? Então eu acho que um argumento contrário seria esse, mas mesmo assim é muito mais fácil hoje você conseguir em algum determinado momento com alguém da sua família para assistir uma videoaula ou um celular, sabe? Que ainda não consome internet, não precisa de Wi-Fi. Tem um impacto na família, né? Muito grande também. Muito grande. Porque o aluno tá ali assistindo a aula, o pai pode se interessar, o pai que não concluiu o ensino fundamental passa a ter acesso a uma ferramenta muito mais democrática do que ele ter que ter um horário na agenda de noite para fazer um EJA, que tem todo um estigma social e tal. E assim, muito legal você ter falado do negócio da grade, porque para mim o aluno brasileiro ele tem duas opções aqui, né? Ele entra numa base curricular comum e ele sai no Enem. Só tem essa opção de trajetória para ele, né? Se ele não fizer curso superior, ele não venceu na vida. E as escolas são obrigadas a seguir a base. E é uma base que nenhuma, né? Será que esse aluno que está lá na fronteira com países de língua espanhola não precisava ter o espanhol? Será que esse aluno que está ali no meio de... numa zona rural, que precisa entender da agricultura, que precisa entender dessa atividade econômica, não tinha que ter essa aula, não tinha que ter uma biologia focada nisso, né? Tipo assim, dá mais flexibilidade para o aluno. Pô, o aluno que está em São Paulo tem uma parte voltada para negócios. Enfim, essa liberdade que as escolas não têm, né? Eu acho que é um outro grande problema. Eu acho muito complicado a gente... Acho que tem que dar essa liberdade para o professor entender qual que é a realidade daquela escola, daquele bairro, daqueles alunos e mostrar para eles quais são... Acho que é muita falta de informação também. O aluno tem aquela coisa, se eu não entrar na faculdade, eu não vou dar certo. E assim, eu acho que os alunos precisam construir um projeto de vida, sabe? Essa não é a única solução. Você pode fazer um ensino técnico, se você quiser abrir seu negócio, você pode abrir seu negócio. E eu acho que eles têm que começar a discutir
essas vertentes de futuro na escola, junto com o professor. Aqui em São Paulo também, a Com Secretaria de certeza. Educação lançou um programa que chama Inova Educação, que agora os alunos vão ter Uhum, aulas de projeto de vida. E eles vão poder discutir, o que uhum. você quer fazer do seu futuro, você quer fazer uma faculdade, você não quer, você quer ajudar o seu pai, você quer montar seu negócio, ou, enfim, quer ser professor, sabe? Acho que a gente nunca vê um aluno hoje falando que quer ser professor, A né? gente não discute. Então, É, acho que escola particular até discute, né, mas não, escola pública é longe disso, assim. eu queria fazer um apelo aí a quem está assistindo a nossa live, porque ela está perdendo a audiência. E aí vocês têm que apertar o coraçãozinho aí na lateral de baixo, gente, para a gente aparecer para mais seguidores dos dois Instagrams. Então, quem está online aí, É, está gostando galera. da pauta, vamos dividir o conteúdo com mais pessoas, apertem o coraçãozinho aí até o dedo doer. Então, para a gente conseguir aparecer para mais pessoas. Tá bom? Vamos lá, eu É quero isso ver aí, esses pessoal. coraçõezinhos subindo. Eu tô carente mesmo, implorando coraçãozinho. E aí você entrou num ponto que é fundamental, que é outro ponto que o Thiago fala, né? Ninguém quer ser professor, mas como que a gente vai trazer as melhores pessoas para essa carreira se não é uma carreira atrativa? É o reflexo do mercado mesmo, né? É. A gente precisa reinventar a carreira do professor e Tornar acho que atrativa. total, e acho que assim, o fato da gente ter professores concursados é um negócio que a estabilidade eu acho que mata qualquer Uhum, carreira. Eu sou estável no estado e eu sou doida para não ter essa estabilidade. Amanhã pode me tirar ela, que para mim não faz diferença nenhuma. Vai me deixar uhum. muito mais, inclusive, motivada a trabalhar para não ser mandada embora ou para ter uma promoção e vai valorizar o trabalho de quem realmente desempenha, né? Porque o que Tá fazendo acontece? A isso. gente coloca esse professor ali concursado, não tem avaliação de desempenho, o cara que está afastado de licença ali por N motivos, ele vai continuar recebendo mesmo do que o cara que está inovando, fazendo projetos legais e tal. Então a gente precisa Uhum, reinventar, né? Colocar avaliação de desempenho, a gente precisa que esse professor tenha tempo livre para ganhar dinheiro com o conhecimento dele de outras formas. uhum. Porque a atividade econômica, ela tem um teto. Ou você escala, ou você cobra mais caro pelo serviço que você vende. Só que se esse cara está dentro de uma folha de pagamento estatal, a gente já tem o teto. Tem um orçamento de educação ali, eu tiro tudo, vou ver o que sobra para pagar professor, vai sobrar um Uhum. dinheiro tal. Então, se eu não conseguir escalar o conhecimento desse cara ou vender determinados conhecimentos que esse professor tem de um jeito mais caro no mercado, dificilmente a gente consegue aumentar essa remuneração sem quebrar o governo, né? E eu nem acho que tem que É, com ser certeza. concursado, né? Aqui em São Paulo, o secretário de Educação está querendo mandar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa para ser votado para modernizar a carreira do professor de escola pública. E o que é Legal. interessante é que já entra com um salário bem maior, e aí isso, o objetivo é deixar a carreira mais atrativa mesmo, e Sim. eles irem evoluindo na carreira conforme resultado e entrega de portfólios, enfim. Uhum. O que você está fazendo para você, né? Os alunos estão aprendendo mais? Então, Uhum. acho que vai ser um projeto muito importante para a gente modernizar essa carreira mesmo. E Uhum. isso vai, consequentemente, influencia nos cursos de graduação, né, de pedagogia, enfim, Aí que a roda gira, né? a roda gira. Hoje a gente cresceu muito o número de universidades de pedagogia em AD. Eu acho inviável você ser professor e ter se formar em EAD, sabe? Como é que você vai dar aula se nunca esteve numa sala de aula? Então, são vários Acho pontinhos, que mas dá que se a para ser gente for. part-time, né? Beleza. Exatamente, exatamente. Não dá para rolar, mas não dá para ser 100%. Assim, falar de professor é um tema super delicado. Não é que eu acho que a galera tá ganhando o suficiente, não. Acho que tem que ter um piso salarial mais aderente mesmo ao Uhum. mercado. Só que aí, beleza, a gente não vai conseguir aumentar o piso para sempre. Então, esses incentivos que você falou são fundamentais. E aí tem um receio muito errado, fez mal feito. Aqui em Minas a gente tinha, e era uma avaliação meio cega, porque o chefe tinha medo de avaliar mal o servidor, porque no outro governo o servidor podia ser o chefe dele. Então, o que acabava Aham. acontecendo? A galera já fazia plano de viagem e tal com o dinheiro do prêmio, da avaliação de desempenho. Então, deturpou o Nossa. sistema como um todo. Mas aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter um sistema transversal de avaliação de desempenho. Então, os alunos vão ter que avaliar,
Os professores, eles se avaliam, os diretores avaliam os professores, os servidores Os avaliam, pais. os pais avaliam, e além disso, além de avaliações subjetivas, a gente tem que ter avaliações objetivas. Então, o desempenho dessa turma melhorou? O desempenho dessa escola melhorou? O desempenho das escolas que o professor cuida, e fazer um cruzamento de dados, fazer um índice aí. A gente já tem know-how para isso, para construir uma avaliação sólida e que seja inquestionável, né? Assim, não vai ter como dizer que foi perseguido politicamente, quem sabe que essas coisas acontecem, especialmente no interior. Acontece. Não vai dar para dizer Sim. que o professor tinha um problema de relacionamento com determinada turma ou com a carreira porque ele não aderiu à greve e todos os outros professores quiseram Uhum, queimar ele. aderiram. Então, assim, você consegue anular, né, as variáveis quando você tem uma avaliação transversal. Então, acho que tem muitas formas da gente melhorar e acho que essa crise do coronavírus está abrindo uma série de portas para a gente perceber o impacto da educação na rotina das famílias, na emancipação dessas mulheres que precisam trabalhar, que são mães solteiras, né? Dessa merenda Não, com escolar, o quanto que a certeza. gente ainda tem independência. Uhum. Não, com certeza. Acho que, conforme você falou, de um certo modo, vai deixar vários pontos muito positivos essa quarentena, né? Acho que todo mundo tem que ficar em casa mesmo, tem que se cuidar, tem que se prevenir. Mas depois disso, o que que a gente aprendeu, né? O que que a gente aprendeu com Uhum, essas novas plataformas? Enfim, dá para fazer várias parcerias públicos-privadas para sistema de EAD, aí não precisa de internet mesmo, nunca mais, nem Wi-Fi, não consome dados. Sabe, e uhum, usar o próprio celular na sala de aula, em casa, e quem sabe isso não vai para o EJA já. Então, uhum. se a gente conseguir aprender de fato as consequências positivas que esse coronavírus pode trazer pra gente, dá para fazer muita coisa legal daqui para frente. Eu acho que a gente precisa também escutar o aluno, assim, dessa experiência, sabe? Uhum. Porque, de fato, vai ter aluno que não vai se adaptar de cara. A gente já está acostumada, até por uma maturidade educacional, né? A gente já viveu tanta coisa na nossa Sim. vida educacional que, para mim, hoje, eu tenho disciplina de Seria parar para tranquilo. assistir uma aula EAD, eu consigo me organizar. Mas um aluno Sim. de 7 conta, a gente precisa escutar esse aluno e entender dele o que que funciona. Funciona uma É. aula mais interativa, no estilo do Zoom ali, várias telas, ou funciona Não, uma não aula necessariamente, expositiva, ou não funciona necessariamente uma ficar no aula de celular correção que de vai funcionar. exercício. Não, total. E a gente pode testar vários modelos. Às vezes a aula expositiva não vai funcionar, porque esse aluno vai ficar disperso e tal. Mas a correção do exercício não precisa mais ser em sala de aula. Galera, ó, não gasto mais tempo Sim. tirando dúvida de exercício em sala de aula, tá? A correção tá toda online. E a gente Uhum. vai otimizando esse tempo do professor com o aluno, que tem que ser mais bem aproveitado, né? Até mudar Mais próximo um do outro, exato, e né? mudar a forma de ensino. A gente hoje chega na sala de aula, o professor quer cuspir conteúdo em você. Em outros países, até em outras metodologias, o aluno estuda em casa e leva as dúvidas para a sala de aula, para ele aproveitar Sim. esse professor. E aqui no Brasil a gente não tem essa abertura para esse tipo de metodologia, né? Uhum. É muito. Eu fico com dó porque, assim, eu me encaixei muito bem no modelo das escolas que eu estudei, porque eu sempre fui muito disciplinada, eu pegava matéria ali na aula, eu pegava com facilidade, eu tinha disciplina para fazer dever, então eu ia bem na Uhum. prova. Fico pensando nos meus amigos que eram hiperativos ou que tinham dificuldade de prestar atenção na aula, que gostavam mais de Uhum. ler do que de prestar atenção na aula, e aí chegava a prova, eram perguntas diferentes. Então, assim, eu me encaixei nesse modelo. Que bom, mas e os meus colegas, né, Sim. que não se encaixaram, que hoje são ótimos profissionais, deram certo na vida, mas que poderiam ter ficado para trás aí no mercado porque não se encaixaram nesse modelo de educação que nos enrijece, ao invés de nos libertar, né? E eu acho que mais do que isso, de se adaptar à rotina, Eu. ao dia a dia Ah, do pode falar. aluno, eu vejo que esse ensino EAD pode suprir muitos buracos que tem na educação pública. Eu estudei em escola pública, né, e tiveram vários momentos Uhum, que eu não tinha aula de matemática, por exemplo. O professor faltava, o professor ou não tinha mesmo, ia todo mundo pro pátio para fazer nada. E, nossa, cara, se tivesse qualquer coisa ali de tecnológico ou que a gente pudesse fazer qualquer interação e dentro da sala uhum, de aula mesmo, já teria suprido muita coisa
nossa carreira acadêmica, assim, né? Com certeza. E assim, às vezes era uma coisa boba, né? Às vezes era o diretor da escola dividir a experiência dele de gestor. Podia Sim. despertar ali o empreendedor, né? Eu falo que eu percebi que eu queria trabalhar com política no Grêmio. Não foi dentro de sala de aula. Uhum. Foi na hora que eu comecei a Exato. cuidar de tudo que acontecia no Grêmio. Eu me senti a prefeita do Magnum. Falei, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida. Então, aí que eu me toquei. Aí falei, não, isso inclusive não é direito. Eu quero fazer administração pública. A mamãe sempre teve bolsa integral pra gente. Estudei em ótimas escolas aqui de BH. Duas, na verdade. E eu dei sorte de ter me encontrado numa atividade dessa. Mas é isso, né? A gente não pode só contar com a Sim. sorte. Não, e aí Tem que que ter uma tá, não série é de para dar sorte, oportunidades para né? esses alunos, né? Exato. Exato. Gente, eu vou abrir para Com perguntas, certeza. mas antes eu quero que vocês apertem os corações para a gente ganhar audiência. E aí a gente abre para perguntas. Eu não sei se você tinha mais coisa para falar. Eu posso falar disso aqui até amanhã, né? É, dá para falar Que é muito, um não, tema mas que eu acho que eu adoro. concluí mesmo. Né? E acho Vamos que lá, o pessoal, Instagram também corações. tá com muita oferta de conteúdo. Eu não quero ser aquela live que você fala, putz, 1 hora. 1 hora eu não quero ficar. Meia hora, às vezes, é o intervalo de alguém aí. E se não tiver dúvida também, eu me dou por É, satisfeita. Acho que já foi ótima a nossa conversa também, foi aqui. bem Você é legal. uma querida. Teve até Te deputado aí adoro, que entrando na isso. nossa live, Pois é, querendo você viu meu interferir aí, chat? mas foi prestigiada, você viu, né? É, eu vi. Que Coisa honra, boa, hein, turma. Vocês Daniel? não... O telefone tocou. Não tiverem dúvida, tá ruim ou é a sua? Eu acho que é a sua, mano. É, né? Porque a minha internet tá um lixo mesmo. Eu já tô sabendo disso aí. O Agora técnico ficou só bom. vem agora quinta-feira resolver. Bom, turma, se não há mais dúvidas, então queria agradecer a Naira por a gente ter Eu feito que essa live agradeço. juntas. Boa sorte para você nessa trajetória árdua aí de disputar uma eleição na cidade de São Paulo. Eu te desejo muita sorte. Tenho certeza que a Pra cidade nós, ganha com mano. você lá dentro. E conte comigo. Conte comigo também. Muita sorte pra nós duas nessa jornada aí. Obrigada. Eu que Obrigada, agradeço. querida. Um beijo, gente. Obrigada. Até mais. Beijão. Tchau, Tchau, tchau. tchau.